Neste vídeo eu trago o resumo do texto As Culturas da Educação Física. É um texto que é referência para a seleção de mestrado, do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, e também um texto importante para estudar para outros concursos ou seleções. Os autores iniciam o texto trazendo o conceito de cultura da educação física. Para eles, é o conjunto de saberes e fazeres, de valores e comportamentos que configuram sentidos e significados vinculados às práticas corporais tematizadas e construídas por essa prática social no âmbito da instituição escolar, em função exatamente da sua radicação social. Isso foi inicialmente, do início até meados do século XX, e foi fortemente influenciado pela ética do trabalho como uma das construções e um dos suportes da chamada modernidade sólida. E aqui os autores trazem o Bauman, 2001, que fala muito da modernidade sólida e modernidade líquida. Então eles trazem primeiro um histórico, falando que a educação física da população almejava a formação de pessoas saudáveis e aptas, fisicamente orientadas nos valores do trabalho, condição para a construção de uma nação também forte e orientada no crescimento e desenvolvimento. Esse era o contexto do século XX. Nessa época havia debates entre aqueles que defendiam o esporte como o melhor meio de educação física e aqueles que defendiam a ginástica. Então muitos acabavam utilizando o esporte nos seus métodos de ginástica ou de educação física. Nesse início do século XX, no Brasil, o esporte era um indicador de modernidade das cidades e das nações. E o seu crescimento como prática cultural tinha presença marcante na vida nacional. Isso foram elementos que fizeram que crescesse sua presença na educação física e, portanto, na escola. À medida que esse esporte foi se afirmando no plano da cultura corporal como manifestação hegemônica e de maior peso político, a educação física foi se rendendo a ele. Então, as décadas de 1960 a 1980 do século XX foram decisivas nesse processo. A situação política mundial era de Guerra Fria, que colocou as condições de possibilidade para essas políticas governamentais, que elas vincularam definitivamente a educação física ao sistema esportivo. Então, a cultura da educação física ela vai ser a cultura esportiva, que era chamado de esportivização da educação física. E o cultivo do esporte nem sempre virtuoso. Então, os autores dizem que, embora esses estudos diagnósticos mostrem que ainda há uma certa hegemonia do ensino de esportes, já há uma certa desafecção das tradições no momento atual, abrindo espaço para a construção de culturas escolares de educação física que postulam outros significados para a sua inserção na vida da escola. No estudo, esses autores fizeram um estudo etnográfico sobre o processo de construção de duas culturas escolares de educação física, focando o cotidiano escolar e identificando quais eram os fatores de ordem contextual e de formação profissional que atuam nessas construções. As informações foram obtidas a partir da imersão de um mesmo pesquisador, simultaneamente, no cotidiano de duas escolas durante o período de um ano. As observações foram registradas em caderno de campo e as entrevistas gravadas e posteriormente transcritas. As duas culturas escolares de educação física dizem respeito a duas construções desse componente curricular em duas escolas do ensino fundamental do município de Vitória, no Espírito Santo. Nessas duas escolas, dois professores, que foram identificados como J e M, atuam na organização desse componente, escrevendo no cotidiano e no currículo das escolas das duas educações físicas, com roupagens diferentes e funções distintas, embora tenham traços comuns. Os autores trazem a definição de cultura escolar de Forquim, 1993, que diz que a cultura escolar é o conjunto dos conteúdos cognitivos e simbólicos que, selecionados, organizados, normalizados, rotinizados, sob o efeito do imperativo de didatização, constituem habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada no contexto das escolas. Um autor também muito importante, cobrado em concursos, é Sacristã, 2000, que diz ser o currículo a própria cultura escolar. E ele alerta também que, para além do que é selecionado e organizado, há práticas ocultas, contrárias às arbitrariedades curriculares oficiais. Há um currículo oculto, paralelo ao oficial, o qual pode ser responsabilizado também pela sua constituição, pela constituição de uma cultura escolar. Então, essa temática de currículo oculto é muito importante nesses concursos, de maneira geral. Ao apresentar as primeiras impressões sobre a forma como está sendo inserida, construída a educação física nas duas situações estudadas, os autores se referem às escolas como
A Escola Municipal de Ensino Fundamental 1, a criação de uma cultura aderente às expectativas da escola. E na Escola Municipal de Ensino Fundamental 2, a criação de uma cultura não escriturada. A Escola 1 foi escolhida como uma situação exemplar, indicada por 2 informantes da Secretaria de Educação de Vitória, que situaram essa como uma escola na qual a educação física se notabilizava pelo trabalho com práticas esportivas, pelo desenvolvimento de projetos esportivos extracurriculares e pela participação da escola em competições estudantis. Portanto, há uma forte preocupação por parte do professor J para que a educação física seja respeitada, por isso ele cuida para não perturbar a rotina da escola quando deslocam os alunos para a escola. Para superar a situação, ele busca apresentar contrapartidas para a escola das vantagens que o trabalho com os esportes traz no enfrentamento das questões de motivação e indisciplina dos alunos. As colocações do professor J indicam que ele vê esse trabalho, em conjunto com os professores, como uma possibilidade de valorização da educação física como componente curricular. Ele chama a atenção para a necessidade de um trabalho coletivo na escola, valoriza o fator de relação específico, a forma como a educação física está organizada e como são trabalhados seus conteúdos. E também ele fala em relação ao aumento do número de aulas, pois não se pode considerar que o número de aulas denota a valorização de certos componentes curriculares em detrimento de outros. E a segunda situação, que tem como representante o professor M, foi indicada pelos informantes como interessante devido ao esforço que ele faz no trato com os conteúdos da educação física, trabalhando no sentido de ressignificá-los. Mas não foi possível identificar como é que eles se referiam a essa expressão ressignificação, o que é que eles queriam dizer. O professor M tem uma longa trajetória, pois já participava dessa escola antes mesmo da sua inauguração oficial, que ele trabalhava nela quando ela era um anexo. Falando sobre como organiza seu trabalho, ele disse que os alunos tinham uma relação muito grande com a bola, e isso incomodava. A forma como ele trabalha hoje é partir da necessidade de ressignificação de sua prática. Então, o primeiro formato que elaborou veio de um desafio que ele impôs a si e a seus alunos, que era trabalhar 6 meses sem a utilização de material nenhum. O professor M valorizou essa experiência por considerar que aprendeu a pensar para além das limitações impostas pela bola. Em um primeiro momento, ele afirmou sentir muitas dificuldades, pois não sabia o que fazer, que atividades propor, só sabia trabalhar com esse material. Esforçando-se para lembrar como lidava com os conteúdos, disse que as brincadeiras serviam como preparação para o esporte. Por exemplo, a seleção de brincadeiras de correr e o saltar visavam a introdução do atletismo. Um outro movimento importante vivido pelo professor M foi o enfrentamento da visão de disciplina auxiliar que se tinha da educação física na escola, que servia para facilitar as tarefas dos demais componentes. Falando sobre os critérios de seleção das atividades e sobre o tempo que permanece explorando essas atividades, ele diz que o mais importante é a relevância que o conteúdo tem para os alunos. Então, para ele, todo ano, cada aluno listava ao menos 3 atividades que considerava mais significativas no ano anterior, que tinham visto no ano anterior, e que gostariam que fossem repetidas. Ele avaliava, ordenava, estipulava os períodos e considerava a proposta dos alunos diante dos objetivos de não privilegiar determinados tipos de materiais e não supervalorizar determinados conteúdos. Na conclusão desse estudo etnográfico, os autores falam que o objetivo foi demonstrar a possibilidade de se efetivar diferentes construções de educação física nas escolas, com sentidos diferentes e ambos legitimados. Não interessava avaliar as práticas dos professores, mas sim tomá-las como expressões de diferentes possibilidades de inserir a educação física na vida das escolas. Os autores percebem que há um enfraquecimento das bases de sustentação do modelo que legitimava a educação física na escola, que era o desenvolvimento de uma nação forte e livre das mazelas orgânicas e funcionais, a preocupação com a aptidão física, a disseminação do esporte e a caça de talentos esportivos. Finalizam o texto dizendo que os professores de educação física no Brasil, nas formações mais antigas, anteriores à resolução número 3 de 1987, tinham acesso amplo às técnicas, recebendo informação do que fazer. Mas, em contrapartida, eles tinham pouco acesso em relação ao porquê fazer. Sabiam o que fazer, mas não sabiam por que fazer. Então, foram esses os principais pontos que eu trouxe para você estudar, anotar, rever o vídeo e fazer uma boa prova ou simplesmente aumentar o seu conhecimento.